Então, pessoal, boa noite novamente. Simval, você me lembra, por favor, que eu estou meio esquecido. Você falou que vai precisar da quinta-feira, alguma coisa assim, para falar da pesquisa? Não, eu falei que qualquer dia, foi o dia que você, por exemplo, precisasse faltar, né, tivesse envolvido com outra atividade aí acadêmica, eu entraria para falar sobre como é que se elabora um, um trabalho, né, com vistas a uma candidatura à publicação. Ok. Né? Então, eu tomaria a aula toda para explicar isso. Agora, o que eu preciso também é recuperar, que eu não sei onde eu coloquei, os slides. Não sei se você tem cópia dele, daqueles slides que eu apresentei semestre passado sobre exatamente o mesmo tema. Não sei se você tem esses slides. Tem? Eu, Se foi um slide que eu manipulei, eu devo ter colocado lá no seu drive. Eu Então, vou, eu teria que dar uma enquanto você vai checada, falando, eu vou procurando ele lá no Drive. tá? Então, não marca essa quinta agora para você. Eu prossigo normalmente. É, É porque eu estou querendo fazer essa quinta agora, depois da manhã, a última aula. Acho que até semana que vem tem aula, mas eu queria semana que vem pular. Então, eu vou pegar um assunto para encerrar, para recomeçar só em janeiro, tá? tá. Quinta-feira agora. Você diz que pode estar lá no Google Drive? Sim, Tá, tá aqui. Já vou abrir aqui no Google Drive e ver se está lá. ok. Bem, pessoal, na última quinta-feira eu tive um problema de saúde e também estive acompanhando minha esposa na emergência de um hospital. Deu tudo certinho. Na verdade, eu até tinha efetivamente tempo hábil para estar aqui e lecionar. A questão é que eu não tinha essa informação facilmente na parte da manhã. E como eu não gosto de lidar com risco para a turma, por exemplo, e como a gente tem bastante tempo disponível, eu achei melhor cancelar a aula. Tá? E assim eu procedi. Eu só esqueci de falar no e-mail da semana passada que tinha uma tarefa pendente para a quinta-feira passada que estava já ajustada para hoje. Então, a tarefa sobre reserva fracionária, se você já fez, já enviou, beleza. Se ainda não fez, por qualquer motivo, pode enviar até hoje. Tá? Isso para considerar a data de entrega, ok. Então, a minha Professor, ideia, pois não, na última aula que a gente teve, você comentou que você iria terminar o assunto, terminar a matéria sobre a reserva fracionária na aula seguinte, para a gente entregar na seguinte. sim. No- Então eu deixei isso claro. mas no caso eu achei que você iria terminar o assunto hoje para a gente entregar na próxima aula. Não Então, seria isso? eu tenho impressão, assim, dentro do que você falou, a última aula que eu falei foi terça-feira passada e a seguinte seria na quinta. Então, Exatamente, mas aí como na quinta não podemos ter aí fica aula, adiado para hoje. aí hoje você termina um assunto e a gente entrega até quinta, é Não. isso? A data de entrega era semana passada, como não teve aula, ficou adiado para hoje. Ah, é que eu achei que como você ainda ia terminar o assunto, a data seria para a aula seguinte. Então, fica para hoje mesmo o trabalho. Isso. Mas só lembrando, ô Luiz, que, assim, vamos supor que seja o caso de você não ter feito, tá? E você quer fazer. Não, você não precisa fazer uma coisa muito profunda. Esse trabalho especificamente, eu só queria que vocês fizessem para que vocês tomassem conhecimento desse assunto, porque ele é algo assim estrondoso para que você, se você for estudar o assunto de crédito pessoa física, é muito importante você saber que tem essa questão da reserva fracionária, ou seja, o banco ganha dinheiro do nada, né? Ele cria dinheiro do nada, que é uma aberração. Tá?
Então, você enviando o trabalho para mim, você está dizendo que você está ciente disso, né? Então, atingir o objetivo. Então, não precisa fazer uma coisa grande, enorme, tudo. Quem está vendo aí agora, e caramba, esqueci de fazer o trabalho e tudo, sei lá, perde 10 minutinhos, vê meia páginazinha de resumo, envia para mim, para você dizer para mim que você sabe que tem esse assunto reserva fracionária. Tá? Não precisa fazer um grande levantamento, alguma coisa assim. Tá? Tem Tá alunos que ótimo. fazem isso, eu acho muito importante, acho bom para eles, bom para mim também, porque eu acabo adquirindo aí assunto para eu pesquisar uma próxima vez. Tá? Mas se for o seu caso de você querer participar, faz um trabalho simplesinho mesmo e manda, só para registrar que você fez. Tá? Eu acho que Não, isso é... claro, eu só não terminei, só não comecei a fazer porque eu ia esperar você terminar o assunto. Ah, tá. Mas aí eu faço hoje sim e envio hoje mesmo, com certeza. Valeu, meu Obrigado. camarada. Valeu. Will Professor, Rodrigues. eu gostaria que o senhor explicasse melhor mais sobre o conteúdo do trabalho, porque na última aula eu só lembro do senhor ter falado que o senhor não queria que a gente colocasse a descrição, né? Como se, tipo assim, o que que é a reserva fracionada. Então, o que que você queria exatamente nesse trabalho? Tá. Então, Will, eu não lembro exatamente o que eu falei. Tá? É bem provável que eu tinha falado, a intenção é isso que eu acabei de falar agora. Não precisa assim fazer um trabalho para mostrar para mim que você sabe o que você pesquisou, etc. Isso não é o caso. Tá? A intenção do trabalho é eu, como sou o professor dessa disciplina, para mim, na minha cabeça, é importante que eu possa mostrar para a turma que existe esse assunto chamado reserva fracionária. Ele não é um assunto da aula, digamos assim. Né? Você tem que provar para mim que você sabe, nada disso. Eu só eu peço para enviar isso como trabalho, porque parte da minha avaliação é em função dos trabalhos que vocês fazem. Tá? Então, esse eu resolvi fazer como um trabalho também. Mas não precisa demonstrar profundidade, porque esse não é um assunto nosso. É só para você dizer para mim que você, ok, você tomou conhecimento e você fez o trabalho. Então, isso seria, assim, as condições, digamos. Essas seriam as condições de apresentação. Você enviar um texto simples sobre reserva fracionária. Pega lá uma definição, um exemplo, alguma coisa assim, a opinião de alguém que é a favor, a opinião de alguém que é contra, e coloca lá. Eu sempre digo que meia página de trabalho, para mim, já é suficiente, porque se você faz muito trabalho, e como eu gosto de ler tudo, vai ocupar muito tempo de leitura, digamos assim. Né? Então, não precisa, não é um trabalho para você mostrar que você sabe, é só um trabalho para mostrar que você fez e que você tomou conhecimento, né? Que é um assunto da aula de endividamento, né? Uma ponta desse assunto chama-se reserva fracionária, porque o crédito disponibilizado pelas instituições financeiras, pelo menos é o que estava na minha cabeça, ele era teoricamente o seguinte: eu, banco, eu pego o dinheiro de quem tem e empresto para quem não tem. Pago 1, recebo 10, o spread que é 9, eu, banco, engulho isso como lucro. Né? Capto a 1, empresto a 10 e fico com 9. Isso já é complexo, né? Porque o banco ganha dinheiro com o dinheiro dos outros. Né? O banco não empresta o dinheiro dele, empresta o dinheiro dos outros. Só que isso, de alguma forma, é em torno de 1/8 do dinheiro que existe. Então, os bancos fabricam do nada algo em torno de 7/8 do dinheiro do mundo. E esse dinheiro, por incrível que se pareça, né, que possa parecer, ele do nada ele cria, te empresta, por algum motivo você não consegue pagar e ele esfola você até o resto da sua vida, com um juro muito grande, que é o caso aqui do Brasil. Então, como eu acho que isso é uma aberração, para algumas pessoas isso é uma aberração do sistema financeiro, para outras é perfeitamente tranquilo, né? Por isso que é interessante ter esses dois pontos de vista. Mas acho que como estudante dessa disciplina, Finanças Pessoais, a sua missão vai ser mostrar para o professor que você tomou conhecimento disso. Agora, vamos supor, você teve tempo para fazer, pô, achou isso um assunto maneiro, caramba, vou até fazer monografia disso. Pô, à vontade, faz o trabalho que você quiser, só vou pedir aquilo para colocar o seu resumo na primeira página, que é o que eu vou ler. Ah, isso aqui realmente é o que eu pedi. Tudo. E complementa para depois o que você quiser. Mas é só realmente para
indicar para mim que você tomou conhecimento, tá? Para ser por aí. E se tiver ainda alguma dúvida, é só perguntar aqui agora. Felipe. Boa noite, professor. Boa. Professor, eu cheguei a enviar para o senhor, via PDF, o trabalho. Não sei se o senhor deu feedback do recebimento, só para confirmar ou ainda não. Eu vou te pedir, Felipe, mais um ou 2 dias, porque teve a doença, né, doença da minha esposa, eu fiquei 1, 2 dias depois, assim, sem ver muito isso, e eu tô até o fim do mês agora deixando um cargo de vice-presidente no conselho. E só hoje a reunião começou 10 da manhã e ainda não terminou. Então, assim, eu estou muito atarefado, tá? Em algum momento aí, sei lá, de madrugada, alguma coisa assim, às vezes eu estou sem sono, eu vou lá, entro e dou ok. Então, é só aguardar um pouquinho. Não deve passar de hoje e não deve passar de amanhã, não. Tá? Mas, de qualquer forma, desculpe. Era para eu estar sendo mais atento com isso, mas não tem dado, realmente. Está uma carga de trabalho muito grande. Tá joia? Agora, professor, obrigado. Opa, tamo junto. Então, o nosso plano hoje, pessoal, é terminar o assunto endividamento. Eu lembro que eu fui até o slide 22, está anotado aqui. Então, eu vou refalar sobre o 22 e a gente segue até o final. Tá? E aí, lá no último slide, vai estar esse recado de que a tarefa era para quinta-feira passada. Tá? Então, fica adiado até a data de hoje. Só um momentinho que eu estou me enrolando aqui para fazer o slide. Lembrando também, pessoal, vou falar no final, mas já falo agora. A minha ideia é dar aula hoje, terça e quinta-feira. Tá? Semana que vem parece que está previsto, mas eu queria evitar, que é a semana do Natal, eu queria evitar. E aí a gente recomeça quando a faculdade, acho que se não me engano é na segunda semana de janeiro, alguma coisa assim. Então, a gente parou aqui, ó. Cadê? Essa era uma figura sobre endividamento, né, que ela é como se fosse um mapa de ideias, né, um mapa conceitual, onde ele, através de algumas palavras e essas ramificações, ele enquadra mais ou menos o assunto endividamento ou dívida. E aí, esse raciocínio que está aqui, quer dizer, está aqui em inglês, eu coloquei aqui em português na minha tradução livre, eu estou pegando cada um desses assuntos e discorrendo aqui um pouco mais sobre essas questões. Então, lá na introdução, cadê? O pessoal está chegando aí. Lá na introdução, né, uma ideia que eu tenho sobre isso, todo endividamento, ele tecnicamente ele ocorre por causa desse fenômeno, um déficit mensal, que é o excesso de gastos em relação à sua renda. Isso, em termos de orçamento, chama-se déficit. Alguns sinais de alerta, né? Então, quem faz o monitoramento disso através de algumas demonstrações financeiras pessoais, como é o caso do orçamento, como é o caso do do balanço, como é o caso do orçamento, e por aí vai, você tem como entender essa elevação de alguns saldos aqui. Então, por exemplo, você tem lá previsto uma cota do seu salário para gastar em compras, por exemplo, de R$ 180, se você está em 220, de alguma forma esse sistema contábil tem que te avisar que você está R$ 40 acima dos gastos e que isso já é uma indicação de que você tem que diminuir ou mover recurso de uma conta que estaria com algum excesso de recursos para lá. O Gustavo Cerbasi, que é um autor muito conhecido, ele falou, a meu ver, com muita propriedade, que a grande manobra do orçamento é justamente você poder olhar todos os saldos, digamos assim, e fazer o que ele chama de intercambiamento de recursos.
porque no início do mês você projeta recursos para determinadas categorias, algumas categorias você vai ter ficado sufocado com ela, digamos, como esse que eu acabei de falar, previu 180 e gastou já 220, enquanto que outras, por exemplo, você pode ter previsto 120 e ter gasto só 50 e tem 70 lá para você mover de categoria. Então, essa manobrabilidade de recursos, ainda nas provisões, não efetivamente nos valores gastos, é uma das coisas mais importantes do orçamento, e é aí que mora que reside o conceito do controle. Na medida que você observa o mês caminhando e você jogar recursos de uma categoria para outra, né, em função dessa disponibilidade. Monitorar também os pagamentos em atraso, estágio de pagamento em dia, atrasado e adiantado, etc. Opções de pagamento, considerar a taxa de empréstimo e do mercado. O pessoal está chegando. Lembrando aqui o que eu comentei sobre o site do Banco Central, pouca gente sabe disso, né? Então, se você está numa operação de empréstimo e acha que a taxa que você está pagando é elevada, então você pode monitorar através do Banco Central, um serviço que ele presta para os cidadãos, qual é o banco que está oferecendo uma taxa melhor e você providenciar a portabilidade dessa instituição que você está para outra. Conheça a sua dívida através de balanços mensais de acompanhamento. Essa questão do balanço patrimonial é bem estranha, porque, embora a maioria aqui é da área de contábeis, fazer um balanço específico para a pessoa física, para mim, é um desafio. É um desafio, não precisa ser um desafio, porque é basicamente você listar do lado esquerdo os seus bens e direitos e do lado direito as suas obrigações. A questão é que existem algumas considerações. Por exemplo, essa camiseta que eu estou usando aqui agora é um bem. Eu vou colocar um item como essa camiseta num balanço? É uma decisão que eu tenho que tomar, né? Segunda decisão, que valor que eu coloco essa camiseta lá? Se ela tem 6 meses de uso, 1 ano de uso, se ela já está comigo há 5 anos, tudo isso é muito complexo. E, terceiro, pior ainda, uma vez que eu decida colocar essa camiseta, digamos, eu coloco uma camiseta dessa com um valor, digamos, histórico de R$8, digamos que eu tenha pago por essa camiseta. De que maneira eu vou processar o consumo desse bem, ou eu não gosto de chamar ativo, né, mas como se fosse o consumo desse ativo, camiseta que eu estou usando, e jogar isso para despesa, para uma DRE, que eu também não tenho a menor ideia de como se faça dentro da teoria, para tentar achar um número que é o resultado da minha operação, digamos assim, de finanças pessoais. Então, isso envolve, quando a gente entende um pouco mais sobre a dinâmica patrimonial e também a estática patrimonial, sinalizada aí pelos balanços, isso tudo fica muito complexo, né? Então, uma das possibilidades, por exemplo, é a gente lançar em balanços patrimoniais apenas valores relevantes. Então, você define o que é valor relevante, por exemplo, pode ser R$500. Então, tudo que você quiser lançar no seu balanço tem que ter pelo menos um valor de R$500. Então, abaixo disso, não se contabilizaria. Então, e aí como é que você vai ter? Você vai ter um monte de coisas na sua casa que você usa, para você tem um determinado valor, mas que não iriam para o balanço. Então, é algo bem complexo. Tá? Mas um balanço simples e um bom orçamento, para mim, são as duas demonstrações que a gente tem e podem ser usadas aí para acompanhar dívidas. A gente vai ver isso no segundo item, que é de orçamento, que é janeiro. Estratégia de quitação, orçamento, né, que para mim comanda toda a sua vida, e opções de destinação de dinheiro. Então, essa destinação de dinheiro, como eu acabei de falar agora, essa manobrabilidade de valores dentro das categorias, pelo pensamento desse autor, Gustavo Cerbasi, eu acompanho ele nesse sentido, é uma das maiores características para o orçamento nos bem servir em termos de finanças pessoais. Planos que funcionam, conhecer a experiência de pessoas próximas. Quando eu faço algum tipo de palestra, por exemplo, para algum grupo de pessoas, eu sempre sugiro, fiz isso agora, dia 27, um sábado, eu fui fazer uma palestra lá numa igreja, lá em Japeri.
eu sugeri que o pastor lá reconhecesse dentro da comunidade determinadas pessoas que tivessem boa prática de orçamento, de compras, de investimentos, etc. Porque é muito interessante você ver um par seu falando sobre uma determinada experiência. Tá? Então, a gente terminou aqui, vamos prosseguir. Eu fiz aí um levantamento bem simples sobre alguns livros que eu tenho que tratam do assunto endividamento, comentando alguns itens dos seus sumários. Então, primeiro, esse aqui, Debt Management, é um livro escrito em inglês. Provavelmente foi um livro que eu ganhei de um ex-aluno que parece que ele foi participar de uma maratona lá em Nova York, lembrou lá de mim e me presenteou com esse livro. Ele é interessante porque ele tem a capa dura, a gente acha até que ele é meio pesado, mas a folha é bem levinha, então ele é bem tranquilo de ser lido. Bom, então, alguns itens lá do seu sumário, onde você está financeiramente. A ideia de mostrar alguns itens de sumário é para a gente ver que os livros que tratam sobre o endividamento, eles falam basicamente dos mesmos assuntos, e às vezes de maneira diferente. Então, aqui ele está falando onde você está financeiramente, basicamente é isso que eu estou dizendo aqui, ó. Balanço mensal, que está aqui nessa figura. Então, algo que está aqui nessa figura, como o conheça a sua dívida, né? E aí eu complementei com essa observação dos balanços, ele está dizendo aqui, ó, onde você está financeiramente. Então, esse livro ele recomenda que a gente faça essa peça contábil chamada balanço patrimonial. Como eu disse, já tive algumas experiências de orientação de monografia, a meu ver, nenhuma chegou muito próximo de uma peça contábil chamada balanço patrimonial que efetivamente ajude na gestão aí das finanças pessoais. Então, é um item que eu acho que merece muita dedicação nossa em termos de pesquisa. Como seria um bom balanço, né? Como seria a evidenciação das obrigações para que, o que ele está falando aqui, né? Para eu entender, lendo uma peça financeira, um balanço patrimonial, e que ele possa ter uma boa noção de quanto ele está devendo, por exemplo, quanto ele tem de obrigações para com terceiro. E aí a gente fala assim, poxa, mas não é muito fácil? Se eu sei que eu estou devendo 80 mil reais, eu coloco 80 mil reais no balanço. Pois é, mas só para se ter uma ideia, esses 80 mil reais, por exemplo, pode ser a soma de várias parcelas ao longo de 2 anos. Aí você somando tudo dá 80 mil reais. Se você quiser quitar a dívida e quiser reconhecer no balanço essa diferença, em vez de você pagar 80 mil, você vai pagar 58, por exemplo, essa diferença aí de 20 e poucos, 28 mil reais, o que você vai fazer com essa informação? Né? E se por acaso você quitar os 80 mil com, efetivamente, esses 58, como é que você vai registrar isso? Então, essa indicação patrimonial, seja estática ou dinâmica, dependendo de como você evidencia isso nos períodos, não lembro se ele trata disso aqui, mas, a meu ver, deveria tratar. Então, número 2, como o crédito funciona. Basicamente, se não me engano, ele trata muito de você não pagar, não quitar a dívida no prazo. Então, existe a composição daquela parcela no saldo devedor. E aí vira tal bola de neve. Então, é interessante entender como o crédito funciona, saber, por exemplo, quando você paga uma prestação de R$1.000, parte dessa prestação é de juro, parte é de amortização. Então, quando eu comecei a pagar esse apartamento aqui onde eu moro, que eu pagava R$2.400 de prestação, se não me engano, menos de 500 era para abater a dívida. Então, eu tinha quase R$2.000 na minha prestação, de 2.400, eram só de juro. Então, se eu entendo isso e coloco isso dentro, racionalmente para eu estudar, a menos que, assim, realmente eu não goste de mim, eu vou manter essa dívida por um longo prazo. Então, se eu estou vendo que eu tenho alguma reserva e eu posso quitar dívida com antecedência e, com isso, ao longo do prazo, pagar menos juros, isso é uma coisa importante. Então, entender essa mecânica de como o crédito funciona,
que ele trata aqui no número 2, é uma coisa interessante. Elaborando um orçamento e ficando nele. Então, são duas questões aqui importantes, né? Preparar um orçamento, e a gente vai ver isso no segundo item. Esse endividamento é o primeiro. O segundo item é sobre orçamento. Preparar um orçamento já exige um certo conhecimento, que eu já afirmo para vocês, pouquíssimas pessoas fazem um orçamento, produzem uma peça que a gente possa chamar de orçamento, que seja possível dela gerar informação para essa pessoa conduzir as suas finanças pessoais. Um orçamento bem feito é algo complexo, e a gente não sabe fazer orçamento. Vou tentar passar algumas ideias aqui para vocês. Então, fazer isso já é complexo. Tá? E outra coisa complexa também é permanecer nesse orçamento. Né? Uma vez que você projete para o mês agora, janeiro de 2022, que haverá uma sobra de R$400 na sua renda e que você destinará isso para algum investimento na Bolsa, né? Isso é uma coisa que a gente agora em dezembro pode projetar, mas para que isso ocorra realmente, a gente precisa projetar esses valores de renda e de gasto e ficar ali e ir monitorando, daí controle, para que a gente chegue ao longo do mês e possa destinar esses 400 para investimento. Então, ficar no orçamento, né, manter o orçamento como guia e ficar ali é algo muito difícil. A propósito, eu consigo fazer isso, meu orçamento é bem complexo, e uma das coisas que eu tenho feito bem ultimamente é não só planejar bem o que vai acontecer na minha vida, tá, em termos de 1, 2 meses à frente, e me manter em cima disso. Por isso que algumas metas que eu estou projetando para mim são metas, eu diria, bem ambiciosas, elas estão passo a passo sendo atingidas, porque eu faço bem o orçamento, como eu me mantenho nele, são duas coisas complexas. Cortando gastos e elevando a renda, então aqui são algumas propostas, né, que ele sugere. Aí, isso aqui quase sempre é a mesma coisa, né? Apagar a luz quando não estiver utilizando, trocar o aparelho eletrodoméstico por um que seja melhor em termos de eficiência de consumo de energia, e por aí vai. E também outra coisa que às vezes a gente não pensa a respeito. Né? Então, de que maneira eu posso fazer para elevar a minha renda? Em tempos atuais, onde você abrir uma empresa na internet, por exemplo, ou usar as redes sociais para gerar renda e tudo mais, essa época que a gente está vivendo agora, fazer renda é algo muito mais simples do que era 5, 10 anos atrás. Eu acho que eu comentei aqui, outro dia eu vi um vídeo, eu achei muito interessante o cara explicando no vídeo as 17 fontes de renda que ele tem na vida dele. Aí eu olhei e falei, cara, 17 fontes de renda é muita coisa. Então, aquele cara explicou 17 maneiras diferentes que ele usa para gerar renda. Tem um estudo que eu vou tentar fazer para trazer aqui, alguns de vocês devem conhecer. Tem países pelo mundo que pagam para você ir morar lá. Né? Então, assim, são os motivos mais diversos. Né? Um deles, por exemplo, é uma ilha no Japão que tem uma concentração de dióxido de carbono, se não me engano, muito alta. Então, as pessoas que vão morar naquela cidade, elas são subsidiadas pelo governo, e eu acho que é um convite mundial, se você quiser, você pode se candidatar, eu acho que não vale a pena, obviamente, mas você mora lá recebendo subsídio do governo japonês, porém você tem que saber que para morar nessa ilha você tem que ficar o tempo inteiro de máscara, porque a qualidade do ar não é boa. Então, essa é a primeira condição. Segunda é que o governo vai usar você como uma parte de uma pesquisa para entender o impacto daquela questão na vida das pessoas. Tá? E aí tem lugares como Alasca, por exemplo, que é incentivado pelos Estados Unidos, em lugares, por exemplo, onde o frio, agora, quando está se aproximando o inverno lá no hemisfério norte, atinge menos 50, menos 70 graus, lugar onde ninguém quer morar. Então, para que haja vida lá, para que haja uma mínima comunidade, o governo disponibiliza recursos para essas pessoas. Então, assim, sei lá, às vezes, eu já pensei nessa possibilidade de passar um ano inteiro só vendo televisão, aproveitar um pouco, eu estou meio estressado aí com o trabalho ultimamente, não seria má ideia, né? Você ficar dentro da casa o tempo inteiro, assistindo televisão, fazendo compra pela internet e recebendo dinheiro do governo. Então, é uma coisa interessante, a gente entender maneiras diferentes, alternativas
para gerar renda. Consolidação de dívidas, ele trata, né? É muito melhor você somar todas as dívidas e achar que você deve, por exemplo, R$85 mil para uma pessoa só, do que você somar vários pedacinhos de dívida que fazem 85 mil. São várias preocupações que você tem que lidar, várias datas diferentes, etc. Sem contar que quando você consolida, você está num valor maior, você pode quitar a dívida com mais poder, se você quitar com antecipação. Então, essa consolidação de dívidas é realmente uma estratégia interessante para quitar endividamento. E negociando com credores e obtendo ajuda. Aí ele fala aqui sobre, normalmente, pessoas que atrasam, né, 1, 2, 3 prestações, um ano, alguma coisa assim. Como é que você vai lidar com o seu credor numa situação dessa? Então, é um livro interessante. Vamos para ainda nesse livro, né, onde você está financeiramente. Aqui eu peguei uma foto do nosso score de crédito. Eu acho que há uns 5 anos, pelo menos para mim, eu não lembrava muito que tinha essa medida do Serasa. E hoje é bem comum, você faz o cadastro lá no site do Serasa e ele te diz em que lugar está o seu crédito aqui, né? Então, dependendo de quanto mais para perto desse verde, quanto mais para perto do 1000 aqui, mais facilmente você obtém empréstimo e mais baixos são os juros que você paga. Quanto mais para cá, para o vermelho, o contrário. Bom, então ele fala lá sobre o score, ele fala sobre gastos versus renda, né? Categorização de gastos é muito importante para a prática do orçamento, identificar fatores de problema. Então, eu, como vejo as finanças pessoais através dos olhos de um profissional da contabilidade, porque eu sou contador, eu facilmente identifico fatores através da categorização de gastos. Tá? Então, isso para mim, como eu tenho uma extensa prática orçamentária, e essa prática ela é subsidiada pelo conhecimento no manejo das contas, a contabilidade, então isso para mim é uma coisa muito simples de fazer, não só para mim, como para outras pessoas. Hábitos de gasto, cartão de crédito, recorrência diária, extravagâncias, presentes, compras por impulso, etc. Agora vai chegando Natal, isso aqui é uma coisa complexa, né? Você fica com vontade de ir ao restaurante mais vezes, comprar coisa para os outros, por aí vai. Então, algumas ideias aqui de balanço, né, patrimonial, como ele está dizendo aqui, ó, onde você está financeiramente, né? Eu peguei aqui duas fotos de balanço, né, uma em inglês e outra em português. Então, deixa eu ver se eu encontro aqui alguma coisa. Aqui, ó, roupas. Eu estava falando sobre a camiseta, né? Tudo bem, eu posso ter, de repente, um terno que eu tenha pago, sei lá, R$3 mil, é um terno maravilhoso, não sei o quê, mas não sei se faz muito sentido você colocar num balanço patrimonial roupas. E aí, vamos supor que eu decida colocar o terno. Por que colocar o terno? Por que não colocar todos os ternos? E aí, como é que eu vou criar algum tipo de organização dentro do meu guarda-roupa para dizer que tal peça está, outra não está? Então, eu acho complexo. Tá? Aqui está, como eu disse, eu peguei da internet, então isso aqui eu diria que é recorrente as pessoas tentarem fazer esse balanço, principalmente quando está até ensinando contabilidade. Você pode ensinar contabilidade fazendo um balanço pessoal. Então, nesse sentido, para você entender a contabilidade, fazer um tipo de balanço desse, para mim, eu acho que é interessante. Agora, efetivamente, para eu usar esta peça que está aqui para gerenciar as minhas finanças pessoais, será que realmente eu preciso colocar aqui que eu tenho eu tenho roupas no valor de 440, que eu tenho aparelho de celular no valor de 500? Eu acho que para fim de utilização dessa informação para o processo decisório, para acompanhamento, não é bacana. Então, é bem interessante estudar isso, porque a minha suposição é de que sim, é uma peça importante para gerir as finanças pessoais. Agora, o que a gente vai colocar? Qual é a metodologia que a gente vai usar para descrever o patrimônio estaticamente dentro de uma peça chamada balanço patrimonial? Eu acho isso bem complexo. E pior ainda, pior que eu digo em termos de complexidade, eu já vi algumas coisas do tipo demonstração de resultado para uma pessoa.
para quem é contador, para quem faz contábeis, não está estranhando muito o que eu estou falando, né? Porque pega a receita da pessoa, menos o que a gente chama de despesa, você tem lá um lucro ou um prejuízo, etc. Mas como é que você vai avaliar efetivamente a receita de uma pessoa e transformar isso num número para você colocar isso numa demonstração? É muito complexo. Eu prefiro substituir a demonstração de resultado, que a gente entende como sendo demonstração de resultado, por uma demonstração de fluxo de caixa. E aí sim, nós temos a objetividade do dinheiro entrando e saindo da conta, que é diferente, por exemplo, do que eu posso chamar de receita de um investimento que eu tenho, por exemplo, que aumenta 3, 4 mil reais todo mês. Eu posso chamar isso essa valorização de receita, claro. Entendeu? Mas como é que eu vou evidenciar isso numa coisa chamada DRE? Muito complexo. Então, nesse caso específico, essa minha variação de um investimento de 3 mil reais por mês, como não é fluxo de caixa, não vai para o orçamento. Para mim, bem mais simples, bem mais objetivo de medir. Tá? Então, aqui uma peça em inglês, né, do assets, que a gente chama de ativo, né, e liabilities, que a gente chama de passivo, que, na verdade, eu até prefiro, em vez de chamar de ativo, até para ficar uma coisa diferente, chamar de bens e direitos. Né? Então, você coloca aqui, em vez de ativo, bens e direitos. Porque, para a contabilidade, ativo, ele precisa ser usado para o fim a que se presta lá na empresa. Então, se é uma empresa transportadora, por exemplo, os ativos vão ser os caminhões, os equipamentos, etc., para realizar os transportes. Agora, como é que a gente usa? Como é que a gente vai dizer que os bens e direitos da casa da pessoa, sei lá, são usados para executar que atividade? Como assim? Então, isso é muito complexo. Eu prefiro chamar de bens e direitos, e aqui simplesmente de obrigações para com terceiros. Né? E o patrimônio líquido aqui, para mim, por definição, é apenas a diferença. Então, tem aí, se vocês forem ver, várias possibilidades diferentes. Eu acho interessante para fins de estudo, mas ainda não vi uma peça de balanço boa para que a gente pudesse usar para fins gerenciais das nossas finanças pessoais. O segundo livro que eu trago, O Milionário Mora ao Lado, ele está bem aqui. Ó. Eu realmente gosto muito desse livro. Foi um dos primeiros que eu comprei. Tá? Esses dois caras aqui, inclusive um deles já faleceu, foi atropelado, se não me engano, aí a filha dele, acho que 10 ou 20 anos depois, reescreveu esse livro. Tá? São dois psicólogos que o projeto para escrever esse livro era o seguinte: vamos estudar os milionários, vamos entender o perfil deles e vamos vender um curso. Torne-se um milionário usando o nosso método. Essa foi a ideia. E aí, quando eles começaram a estudar a vida dos milionários, logo no início eles já começaram a ver que tudo que eles achavam sobre os milionários estava errado. Porque eles entendiam que os milionários eram pessoas com estilo de vida extravagante, ganhando muito dinheiro, também gastando muito dinheiro, e era o contrário. Os milionários, eles se tornam milionários, em média, nos Estados Unidos, aos 57 anos de idade, por acaso a idade que eu estou agora, através de décadas de uso cerrado em cima de um orçamento muito bom. E ele preparou um coquetel, por exemplo, com uísque, com doces finos, coisa assim, bem fina, né? E o milionário chegava lá e queria cerveja, e não tinha cerveja. Então, os milionários que participaram da pesquisa, na sua maioria, eram pessoas com estilo de vida bem reduzido, e é justamente por isso que eles se tornaram milionários. Tá? Então, é um livro bem interessante de ser lido. Se você pretende ser milionário, né, é uma coisa interessante para se seguir. Então, ali também tem algumas questões relativas a endividamento, e eu listei aqui algumas coisas. Né? A maioria dos milionários vivem bem abaixo dos seus meios. Então, e é justamente por isso que eles se tornam milionários. Então, ele relata várias experiências de pessoas que, ao longo da vida, utilizaram com muita propriedade os orçamentos, fazendo com que isso se realizasse. Ou seja, viver abaixo dos meios significa você manter os seus gastos abaixo da sua renda. Tá? E, como eu tinha dito lá, naquele mapa conceitual,
O orçamento, a dívida efetivamente ela ocorre quando o contrário acontece, ou seja, quando você começa a ganhar um determinado valor e gastar mais do que você está ganhando. Essa é uma coisa muito básica, mas que a maioria de nós acaba escorregando em algum momento da vida. Então, viver abaixo dos meios significa aniquilar a possibilidade de endividamento. Tá? Então, para essas pessoas que são retratadas no livro, que são milionárias, ter dívida, gerar dívida, ter um déficit mensal é algo assim, do outro mundo. É impossível, impraticável. Tá? Em média, a renda é menor do que 7% da riqueza. E aí é uma coisa talvez complexa para se explicar muito rapidamente, mas quem é milionário e quem construiu essa riqueza ao longo da vida não tem alta renda. Tá? Alta renda significa muito imposto para pagar e, principalmente, muita monitoração por parte do governo, que acaba sendo através dos impostos. Então, aí tem lá nos Estados Unidos, principalmente, que é a origem do livro, é muito simples você criar uma pessoa jurídica e fazer essa pessoa jurídica efetuar gastos para você. Então, você não precisa ter renda. A empresa, sim, precisa ter renda, mas você não. Então, é muito comum a pessoa, não que ela vai enriquecer, mas ela vai estar num guarda-chuva de uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica ela vai progredir bastante e ele vai ficar acoplado ali, ele praticamente não vai aparecer, que é, inclusive, um dos tópicos do livro Pai Rico, Pai Pobre, que é você enriquecer através da pessoa jurídica. Tá? Então, milionários não visam a ter salário alto, muito diferente da maioria de nós aqui. Quem não quer ter alta renda? Né? Então, é algo muito complexo. Uma alta renda normalmente traz os problemas relacionados a essa alta renda. Tá? E aí, obviamente, detalhes estão lá dentro do livro. E olha aqui, a maioria faz orçamentos meticulosos, não só eles próprios, mas também e principalmente as respectivas esposas. É um livro que concebia lá um casal normal, digamos assim, normal no que eu quero dizer estatisticamente, na maior parte dos casos, onde você tem o homem que trabalha e é o empresário, alguma coisa assim, e a mulher, a pessoa que, digamos, auxilia nessa questão como a gestora do orçamento, digamos assim. Né? E, segundo o livro, essas respectivas esposas, elas têm uma prática orçamentária muito mais acirrada, muito mais técnica do que os próprios maridos, do que os próprios milionários. Então, muito tempo vivendo abaixo dos meios, ou seja, abaixo da sua renda, e através de orçamentos meticulosos, então, repara, não é um simples orçamento, não é simplesmente anotar nem nada, é realmente um processo orçamentário. Eu vou explicar isso depois. Planejamento, execução e controle. Não é uma caixinha onde você guarda notas fiscais, vai vendo ali, vai anotando, o consumo de energia está subindo, não é nada disso não, é uma coisa bem complexa. Então, Milionário Mora ao Lado, ele fala pouco, mas fala sobre endividamento, esses são itens aí que eu peguei. Soldier of Finance é um livro de um cara que serviu no exército, se não me engano, Guerra do Iraque, e ele lançou esse livro, eu comprei pela Amazon, achei interessante, para praticar inglês e para saber a estratégia dele também. Ele tem um enquadramento seguinte, o militar, já fui militar há um tempo, o militar realmente tem uma vida bem mais disciplinada, né, do que a maioria das pessoas que não são militares em função das necessidades da força. Então, ele raciocinou o seguinte, vou usar a disciplina militar para lidar com finanças. E aí ele criou quando ele saiu do exército, ele criou uma equipe de consultoria e lançou esse livro aí. Tá? Então, esse livro também fala sobre alguma coisa sobre dívida nos seus capítulos 3 e 6. No caso do 6, de novo, mensure a sua dívida, lembrando aqui, olha, ele trata aqui, cadê? Onde você está financeiramente, né, nesse livro. Cadê? Os balanços aqui, então a gente vê que saber os valores da dívida é um assunto recorrente desses livros, assim como está aqui no Soldier of Finance, né? Mensure sua dívida, então, que eles chamam de status financeiro, né? Você fazer um balanço patrimonial da sua
da sua vida. E eu posso dizer para vocês, das pessoas que eu atendo nas minhas consultorias, são mais de 200 que eu já atendi até agora, raríssimas vezes a pessoa tem uma boa ideia sobre a dívida. E eu diria, inclusive, que eu estou incluído nisso aí. Eu tenho algumas dívidas com as quais eu estou lidando ainda, de uma empresa que eu fali há quase 10 anos, e é um valor meio doido, assim, né, que eu tenho que enquadrar, mas, assim, as minhas dívidas principais eu tenho uma boa ideia de como elas estão, porque eu acompanho mensalmente, porque eu tenho um bom balanço patrimonial também, além de um bom orçamento. Mas é muito comum as pessoas não terem a menor ideia de quanto elas devem e para quê. Existem várias razões para isso. Tá? Então, ele já pega logo no capítulo 3 que isso é realmente uma coisa importante. O significado de uma dívida não tão alta e vivendo dentro dos seus meios. Então, de novo, até usando as mesmas palavras, são tópicos que tem aí dentro do Mensure Sua Dívida. E reparo do crédito. Ele faz lá umas comparações em termos de palavras, em termos de discurso, né, encarando dívidas, etc., como inimigos, né, o campo de batalha. Então, ele usa bem essa linguagem militar. Né? Então, esse reparo do crédito, ele trata isso como se fosse realmente uma operação militar. Então, o inimigo que você tem que bater é a dívida, é o endividamento em excesso e tudo mais. Então, ele sugere pare o sangramento, né, que alguns tratam esse pare o sangramento como, já que você está cavando, pare de cavar, né? Pare de aumentar o buraco onde você está entrando. Dívida desnecessária, né? Provavelmente ele fala aqui sobre, assim, coisas que você gasta que não precisa, né? Quem aí gasta exatamente só o que é necessário? É muito difícil. Principalmente com o tempo vai passando, no meu caso aqui, que eu estou com um filho pequeno em casa, minha filha acabou de chegar de viagem agora, a gente vai para o shopping provavelmente daqui a pouco para jantar, por que não tomar um sorvete, por que não comprar uma coisa aqui, outra ali? Então, muita atenção, a gente realmente gasta dinheiro sem pensar, muitas vezes. Quite suas dívidas, não é interessante para quem está pensando em enriquecer manter dívidas, a menos que você mantenha dívidas que sejam efetivamente de uma determinada taxa de juro que possa estar sendo subsidiada, não, mas contraposta com uma atividade que pague aquele juro. Então, se você capta empréstimo a 3%, põe numa atividade para ganhar 5%, beleza. Tá? Mas, fora disso, quitar a dívida. Então, é muito básico. Por isso que o primeiro ponto que eu trato é endividamento. Esse sistema, não, esse método que eu posso dizer que criei, ele tem como premissa zerar a dívida. Então, as finanças pessoais, elas precisam de dívida zero. Tá? É claro que isso não é simples, isso às vezes normalmente leva décadas para ficar pronto, 10, 15, 20 anos, mas isso tem que ser uma meta para ser perseguida. E obtenha o máximo de seus cartões de crédito. Ele fala lá sobre o bom uso, que se chama uso inteligente do cartão de crédito. Então, 2 itens aí dentro desse livro tratando sobre dívidas. Aqui eu apresento, então falei já dos 3 livros, né? Eu achei esse gráficozinho aqui que ele dá um nível de dívida ao longo da vida da pessoa. A gente vê aqui o embarrigamento aqui na faixa dos 65 anos. Aqui algumas razões por que se faz dívida, né? Carreira, casamento, família, cuidar de saúde, gastar dinheiro com os filhos e, finalmente, a aposentadoria. E a gente vê uma expressão da quantidade de dívidas ao longo da vida com esse formato. Olha que coisa interessante. Eu peguei as dívidas das pessoas que eu atendo e olha aqui o gráfico que deu. Então, esse embarrigamento também ocorre, só que não por volta dos 65, né? Aqui está mais próximo dos 45 anos e dos 55 anos. Então, é um gráficozinho com base nos relatos que eu tenho, né? Não é uma dívida assim verificada, me mostra aí quanto você está devendo no papel para eu poder registrar. Não, a pessoa fala, eu coloco, mas a gente vê uma certa coerência, pelo menos no desenho aqui do gráfico, ele é muito parecido. Né? Então, a dívida sobe e depois vai descendo conforme a pessoa vai ficando mais velha. Só que aqui atinge o pico por volta dos 65, aqui atinge o pico por volta dos 50 anos de idade. Então, isso é bem interessante.
é uma maneira, digamos assim, científica de você olhar para um determinado fenômeno. Quer dizer, eu aqui estou comparando perfis de dívida de populações bem diferentes, né? Na verdade, não é essa a intenção de fazer a comparação, mas por um acaso eu estou comparando algo que veio de fora do nosso país com algo produzido aqui dentro, falando praticamente sobre as mesmas coisas, né? Conjugando idade e valor de dívida, e deu uma forma muito parecida. Então, aqui, de novo, alguns dados do atendimento do Doutor Finanças, né? Patrimônio líquido. Então, lembrando que aqui é apenas dívida, e aí, isso para quem é de contábeis é tranquilo, né? Estou falando aqui de passivo ou de obrigações apenas, e aqui eu estou falando de patrimônio líquido. Então, aqui eu tenho a informação bens e direitos menos o valor das obrigações. Ou seja, essa informação que está aqui, ela está sendo diminuída dos bens e direitos para eu ter esse gráfico aqui. Então, de novo, eu tenho uma forma, esse embarrigamento aqui ao longo, concentrado aqui numa determinada idade, que neste caso aqui é 55 anos, porém, isso aqui é resultado de bens e direitos menos obrigações. Então, dependendo aí da faixa etária, vocês estão aqui, ó. Tá? Então, se aqui é 250, quanto é que deve estar isso aqui? Eu não lembro do valor, mas vamos chutar aqui algo em torno de 30 mil, alguma coisa assim. Então, pessoas abaixo de 30 anos, algo como 30, 29, 32 mil de dívida. Estando acima ou abaixo, na mesma faixa etária, você tem uma ideia de como você pode estar em relação à sua faixa etária. E aqui eu resolvi colocar os dois... Cadê? Eu resolvi colocar os dois gráficos. Esse daqui de dívida, é um tipo de informação específica, e esse daqui de patrimônio líquido, né? Então, o azul é o da dívida e o laranja é do patrimônio líquido. Por que isso, galera? Olha só, que coisa interessante. Aqui eu estou dizendo que na faixa dos 45 anos, a dívida média é acima de 150 mil reais. O que parece ser uma coisa muito grave, digamos assim, né? Então, na faixa dos 45 anos de idade, média de idade, acima de 150 mil de dívida. Tá? Lembrando que essas pessoas aqui, se não me engano, ganham até 6 mil reais em média. Então, ganham 6 e devem 150, mais ou menos isso, em média, nessa faixa etária aqui de 45. Agora, quando eu vou para o patrimônio líquido dessa faixa etária, olha onde é que vai. Em torno de 500 mil reais. Então, embora a dívida esteja na casa dos 150, como a gente viu ali, o patrimônio líquido está na casa dos 500. Então, o que está implícito? Para quem é de contábeis, é fácil de ver isso. Nós temos bens e direitos que superam esse valor dos 150 aqui em mais de 500 mil. Então, embora o endividamento seja muito alto para as pessoas, eu acho isso, né? Os bens e direitos respectivos dessas pessoas superam com bastante margem essas obrigações, indicando isso daqui. É um patrimônio líquido bem expressivamente maior do que as dívidas em si. Tá? Então, esse é um fenômeno bem interessante, que embora a relação de dívida com base na idade e renda, ela é grande, falando só de dívida, nós temos acoplados a essa informação, essa outra informação de que o patrimônio líquido é muito grande também e supera bastante as dívidas. Então, significa que, na média, as pessoas, embora estejam extremamente endividadas, elas estão, digamos, com uma simetria patrimonial favorável em função de ter não só um patrimônio líquido positivo, como a gente está vendo aqui, como ele é crescente, digamos. Pode falar. Luiz, Sim. é o seguinte, você estava procurando as palavras, a meu juízo, a palavra é mágica, economicamente, a pessoa está em melhor posição.
Perfeito, É isso aí. Tá? perfeito. Ou seja, ele está com um dinheiro, mas supostamente, economicamente, melhor, tá? Embora haja um endividamento. Então, financeiramente, ele ainda tem um rastro aí para dar conta. Mas só que esse patrimônio tem uma outra coisa que deve ser observada, né? É a tal da liquidez do patrimônio. Ah, sim, perfeito. Porque o cara, pô, não, mas você sabe que eu milito aí num hobby meio esdrúxulo, e é muito comum o sujeito, se eu te mostrar como é que está esse suposto mercado de automóveis antigos, é um negócio que não dá para acreditar, tá? Então o sujeito quer, aí você vê todo mundo vendendo carro, uma ruína total, um negócio assim que não dá nem para olhar de tão ruim que o negócio é, e o cara quer no barato, 30 mil, 40 mil, num negócio que é uma ruína. Porque Sem na noção. cabeça do cara, aquilo ali vale Assim, 300. sentimentalmente, né? Mas acontece que ele tá entrando e saindo, está aquilo no mercado para vender e ninguém compra. Então, o sujeito, esse negócio do patrimônio é muito relativo. Outra coisa é o sujeito que tem um imóvel. O cara tem um apartamento. Não, mas o meu apartamento foi avaliado em 1 milhão. Mas alguém. Aí Na hora de você botou vender. para vender, não aparece ninguém para comprar. Então ele não vale 1 milhão. Né? Não, mas o corretor falou que é 1 milhão. Então vai ficar esperando 1 milhão. Quando você morrer, pode ser que seus netos vendam por 1 milhão. Né? Então, essa coisa do patrimônio que tem uma representatividade econômica e a coisa do endividamento, que tem uma representatividade financeira, né? E que pode se estender pela econômica também, dependendo de como isso estiver configurado, isso tem que ser muito bem refletido pelo ponto de vista da liquidez. Né? Sim. Porque eu vou contar até um exemplo. Eu gosto muito de exemplo, ô Luiz, que eu me vejo muito mais educador do que professor. Então, eu gosto muito de exemplo. Olha só, um conhecido meu, que sempre atuou no ramo do comércio, e quem tem empresa sabe muito bem o que é isso. Tem o cara tá, o contador, o maldito contador, né, que não consegue se atualizar com relação a essa dinâmica das leis e faz com que a contabilidade do sujeito lá do comércio fica sempre comprometida. Tá? Então, esse sujeito que eu conheço, ele foi construir uma casa num determinado local. Aí construiu a casa bonita, diga-se de passagem, grande, muito grande, e com medo, porque ele tinha umas 5 empresas na sua vida pregressa, ele com medo de, 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 de alguma questão judicial viesse a tomar a casa dele, o que ele fez? Ele construiu toda a casa e ficou no nome da irmã dele. Botou a casa no nome da irmã. Só que ninguém esperava, a irmã morreu de uma hora para outra. Estava muito bem em casa, ninguém não estava doente, não tinha nenhum sintoma de coisa nenhuma, teve um infarto lá no fim de semana e pum, foi embora. Aí, a irmã, olha o enrosco. A irmã, que era casada com um sujeito que separou, mas não botou isso no papel, e ela tem 2 filhos. E acontece o seguinte: agora ele está totalmente enrolado, porque ele tem que abrir um inventário, ele quer vender a casa de qualquer jeito, porque ele precisa do dinheiro, porque ele está duro. Não pode vender a casa em curto prazo até terminar o inventário. E não se sabe, e ainda tem impostos no meio do caminho, tem advogado que tem que pagar para fazer o inventário, e ele tem que fazer cheque para isso, ele não tem dinheiro. E, além do mais, é uma grande incógnita o tal
marido dela, que nem está morando aqui na nossa cidade, está em outra cidade, ele nem sabe direito onde está, o camarada é herdeiro. Embora os filhos dela saibam que a casa é do tio, que já falou para ele que não vai ter problema, que eles assinam qualquer coisa, mas ele está precisando imediatamente de R$58 mil para pagar o advogado. E, no entanto, ele não tem os R$58 mil. Tá? Então, você vê que muitas vezes esse negócio do amealhar o patrimônio é muito complicado. Né? E se o sujeito tem esse patrimônio que ele está morando nele, ele tem IPTU para pagar, né? Ele tem que pagar a turma que mantém o imóvel em pé, o imóvel tem um jardim belíssimo, e se ele deixar o jardim abandonado, aquilo vira um matagal, então ele tem que ficar lá capinando, ele tem que fazer um monte de coisa, já não tem mais idade para fazer isso, que não aguenta. Então, olha que enrosco que é o tal dessas finanças pessoais. Né? Como é que... Então, eu gostei muito, foi daquela sua aula anterior, você vai falando aí, eu sou um excelente aluno, porque eu anoto tudo aqui, ó, tem um caderninho aqui, ó. Você vai falando, eu vou anotando. Tá? E que o aluno fala, eu também anoto. Então, olha só, você escreveu aqui que eu gostei, um negócio que eu gostei muito aqui. O dinheiro é uma ideia. Isso vai ao encontro daquilo que eu apregoo já de longa data, que tudo na vida da gente não passa de uma grande construção. Então, nós construímos essa maluquice que esse meu amigo fez, de construir uma casa, isso é uma construção do imaginário dele. Né? Ter uma casa bonita, uma casa hollywoodiana, né, na beira de um canal, que passa barco, é tudo maravilhoso, cinematograficamente perfeito. Tá? No entanto, o sujeito, para carregar esse piano nas costas sozinho, é um inferno, isso vira um tiro no pé. Então, existe um negócio chamado que é qualidade de vida. Eu gosto de sempre trazer à baila nessas nossas conversas, que finanças pessoais tem uma grande proporcionalidade de imaterialidade, porque, dependendo da sua construção, as finanças pessoais podem ser o sucesso da sua vida, como pode ser a tua total derrota, dependendo do que você imaginar. Porque eu achei esse teu gráfico aqui, outra coisa que eu vou anotar aqui, que a gente não pode perder, esse gráfico está sensacional, tá? Que é você chegar e verificar que tem um endividamento, mas você tem uma construção do patrimônio. Mas e a liquidez do patrimônio? Né? E a liquidez dessa casa desse meu amigo lá? Quanto tempo ele vai levar? Oh, em menos de um ano ele não vende essa casa. Tá? Não vende nem a pau. Se não rolar muito mais. Eu me lembro que a casa do meu avô, que tinha 1.000 metros quadrados na Tijuca, para vender levou-se 10 anos. Né? E foram 10 anos pagando IPTU. Tá? Então, às vezes, uma herança vira um tiro no pé. Né? Outra coisa que tem, e que isso já vem lá de Roma antiga, que é esse negócio da herança. A herança não é bônus, a herança é ônus. Por quê? Porque a herança, quando você herda, por exemplo, você sabe que eu herdei aquele carro do meu pai que ele comprou quando eu tinha 3 anos de idade. Né? Então, todo mundo fala, pô, que beleza, que maravilha. Mas isso está dentro do meu imaginário. Né? Na verdade, eu estou sustentando esse carro há décadas e mais décadas. Tá? E o carro não tem razão prática, ele só tem uma razão simbólica. E é tudo fruto de quê? De uma construção minha. Né? Então, e aí eu fico arrastando aquele patrimônio para lá, patrimônio para cá. Nego. As pessoas falam, esse carro vale uma fortuna, não vale fortuna nenhuma. Eu não estou vendendo o carro, ele não vale nada. Pô. Né? E eu não uso, também não tem razão prática. Tá? Então, esse negócio da gente falar de finanças pessoais, tem que tomar muito cuidado. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou investir em viagem. Pô, que diabo de investimento em viagem? Que isso aí, esse dinheiro se esvai. A viagem é curta, você vai viajar um mês e leva 36 meses pagando essa viagem de um mês.
E quando chegar na última prestação da viagem, você nem mais se lembra onde foi, porque a tua viagem foi um negócio tão rápido, andando por tantos lugares para poder, vamos dizer, usufruir o máximo daquela viagem, depois você nem se lembra. E quando as pessoas falam, mas viagem é cultura. Bom, a palavra cultura, as pessoas nem sabem qual é o significado dela, né? A cultura é cultivo, né? Então, é como você planta uma semente de milho e cresce o pé de milho, e você tira a espiga e você come a espiga, foi um investimento, né? Você comeu a espiga. Você chegou, viajou, ele teve, assim, vamos dizer, um prazer temporário, e muito curto esse prazer temporário, você levou ainda 36 meses pagando aquele prazer, né? E que diabo de cultura é essa? Que se você foi para um país que você nem sabe qual é a história do país, você não consegue nem entender. Quando você passa numa praça pública, olha lá um monumento, não tem ideia do que seja a representação simbólica daquele monumento, não tem ideia de como foi o jogo de forças, né? A conjugação de forças para que aquele país se soerguesse naquelas condições que você foi para aquele país porque você, vamos dizer, admira. Você está admirando algo que é fruto da sua própria construção. Porque se você for ver a história daquele país, foi de sangue, suor e lágrimas, que não tem nada a ver com aquilo que você imaginou. Então, um negócio, a gente tem que tomar a vida, é um negócio que você está andando na corda bamba, né? E a correlação dessas construções esquizofrênicas, tá? Podem redundar no fracasso dessa sua vida, né? Porque você vai passar o resto da vida pagando coisa que você nem tem mais, né? Nem usufrui mais. Você compra um carro esses jogadores de futebol, compra carro de 2, 3, 4 milhões, e 2 anos depois o carro não vale isso, né? E não consegue achar comprador se ele quiser vender. E muitos, a carreira vai embora rapidamente, ele tem um monte de coisa para pagar. O caso do Romário, ganhou muito dinheiro, se não fosse ele ingressar na política, ele estava mais duro do que pau de galinheiro. Ele estava endividado, não pagava o condomínio do edifício, coisas dessa natureza. O jogador de futebol ganha dinheiro muito rápido, né? Então, gente, finanças pessoais, e esse gráfico aí, Luiz, parabéns pelo gráfico. Esse gráfico aí é sensacional, extremamente representativo, mas eu acho que deve ter ali uma frasezinha ali colocada, né? Vamos agora correlacionar isso à liquidez. Então, professor, só sobre essa liquidez, acredito que o pessoal de contábeis tenha tido a mesma facilidade que eu para unir essa questão da liquidez com essa informação aqui. Um balanço patrimonial bem feito, ele lista os itens por ordem decrescente de liquidez. Então, dependendo de cada item, de cada pessoa que usa esse balanço, ele vai ter um detalhamento um pouco maior, um pouco mais refinado sobre essa liquidez e fazer com que o balanço patrimonial reflita isso de acordo com as suas necessidades. A necessidade do usuário, em teoria, é para isso que serve a ciência contábil, né? Você ajustar as contas, né, a contabilidade, às necessidades do usuário. Quando você falou sobre o seu hábito, eu não pensei de pronto nos automóveis, eu estava pensando nos investimentos. Aí eu ia lembrar que amanhã, dia 15, é dia de pagamento de proventos pela Petrobras. Sei que você é acionista, minha esposa também é. Amanhã vai pingar R$ 3,25, se não me engano, por ação da Petrobras de dividendo. Lembrando que dividendos são isentos de imposto de renda. Vai falar alguma coisa? Isso aí, não. Estou ligado. Isso é muito bom. Pois é. Eu lembro que eu liguei para você para falar que antes de dezembro, que para a Datacom era, acho que lá atrás, né, para você ganhar. Então, quem estava posicionado aí um pouco antes de começar dezembro, vai ganhar amanhã, R$ 3,25. E, professor, isso que você acabou de falar agora, eu realmente acho que foi um precioso complemento ao que eu estou falando, e o que eu acho muito interessante, que isso vai ficar gravado, eu acho que merece ser revisto, porque
foi de um profundo acerto, digamos assim, em termos qualitativos, porque foi um complemento ao que eu falei, baseado aí nesse gráfico que você tanto elogiou, que eu acho que isso é muito interessante. Com base nos exemplos que você deu, por exemplo, eu tenho aqui as minhas manias, né, de caneta, relógio, etc. Para você ter ideia, um Eterna Matic do meu avô, você deve conhecer esse relógio, ele veio parar na minha mão. Então, qual é a chance que eu tenho de passar isso para frente? Então, infelizmente, se eu quiser aproveitar esse relógio, eu vou ter que vender de alguma forma, porque muito provavelmente a minha descendência jamais vai dar o valor que ele tem, né? E que eu penso que ele tem, né? Como você falou, é uma construção minha, é uma cultura, é algo que eu cultivo, mas a sociedade não está nem aí para o que eu acho. Por isso que essa questão de tornar praticamente tudo que eu tenho o mais líquido possível, eu de vez em quando converso com você, eu quero vender esse apartamento, quero vender um outro que eu tenho também. Se eu tenho dinheiro, eu tenho como fazer, eu tenho morar onde eu quiser, alugar o carro que eu quiser. Então, quanto menos líquido tiver os meus bens e direitos, mais difícil vai ser eu usar isso de alguma forma. Então, sei lá, acho que você acabou de falar de um valor muito grande. Deixa eu só botar mais um assuntozinho Pois aqui, não. mas esse é para gente, para essas nossas construções da matéria, né? Que a gente faz isso há 10 anos. O preço da velhice. Eu acho que é um tema que a gente tem que... Com certeza. Quanto é que custa? Eu vou falar por isso, pelo seguinte motivo. É que na idade em que eu me encontro, os meus amigos que têm os pais vivos, tá? A gente conversa muito sobre isso, né? E isso, certamente, o custo do dia de um ser idoso desse jeito é muito maior do que o idoso amealhou. Então, estou falando isso assim por conta, por exemplo, da minha tia. Minha tia, agora, nós estamos já nos últimos momentos de 21, vamos entrar em 22, e agora, no ano de 2022, minha tia vai fazer 100 anos. Tá? Pessoa lúcida, está inteira, fica em pé, anda, memória boa, liga para mim no meu aniversário para me dar parabéns, liga. Ela, é claro que agora tem uma cuidadora do lado dela, mas ela canta para a cuidadora de cor qual é o número do meu telefone. E ela anota lá e a cuidadora liga e passa o telefone para ela. E aí ela joga a conversa fora. Não dá uma mancada, não embaralha a estação, tá? Tem saúde, magrinha, alta, tá? Uma beleza, bonitinha pra caramba ela, né? A tia sempre foi muito bonita. E é uma mulher alta, mais alta do que eu. E agora, o custo é elevadíssimo. Não fosse o filho, o meu primo, ter os recursos que tem, ela já teria, ou estaria doente, muito doente, porque não teria as condições dessa assistência de saúde que ela tem, porque meu primo leva ela sempre no médico, sempre ela toma aqueles remédios de velho, né? Que se o velho não tomar aquele remédio, como eu, por exemplo, acabei de vir da farmácia, vim com 400 pratas numa sacola de remédio, né? Então, na medida que a gente vai envelhecendo, o custo da velhice é elevado. Quanto custa cuidador, quanto custa, enfim, internação, tudo isso aí. Então, eu acho que temos que botar no nosso acervo aqui de tópicos, né? Custo da velhice. Para a gente ter uma abordagem dessa, porque a gente não pensa nisso. É engraçado que a minha cabeça é como se eu tivesse 15 anos de idade. E volta e meia eu faço coisas que eram coisas que, assim, eu fazia com 15 anos e que você tem aquela reação imediata, né, de você se movimentar como você se movimentava com 15 anos. Depois, para você retroceder, tem que chamar o caminhão Munk para te levantar, porque você não aguenta mais, pô. Né?
É um negócio infernal. Então, ninguém pensa nisso. E isso é finanças pessoais. Está anotado aqui, custo da velhice, depois a gente conversa para ver o que pode ser feito. Isso. Eu quis conversar isso ao vivo aqui, que é para todo mundo também refletir sobre isso. Né? Vocês não vão ficar com 22 anos de idade aí como vocês estão, não. Vocês vão ter que passar por tudo isso. Esses lampejos, Simval, que você fez referência agora aos 15 anos, hoje minha filha trouxe para mim um par de óculos que eu pedi para ela trazer. Eu coloquei no meu filho e lembrei de uma foto minha quando eu tinha 5, 6 anos de idade, usando aqueles óculos que meu pai colocou lá na época. Aí eu fui para essa minha idade. Lembrei do que você falou. Bom, deixa eu andar aqui, senão a gente não vai conseguir. Vai lá. Então, na verdade, já tinha até acabado. Tem aqui um resumo sobre a nossa apresentação. Tá? Então, uma maneira resumida de falar, né? Renda vai ser igual ao que a gente gasta menos o que a gente poupa. Quer dizer, basicamente a gente vai ou gastar ou poupar. Né? Então, isso daqui a gente pode dizer que vai ser o estilo de vida. O nosso estilo de vida deve estar abaixo da renda para que os nossos gastos sejam efetivamente menos do que a renda, para que haja poupança e aí ter o superávit. Lembrando que gerar superávit significa impossibilidade de haver dívidas. Então, a dívida só existe quando eu tenho déficit. Então, a nossa manobra do orçamento é para que haja superávit e, dependendo aí de cada um, que seja um superávit cada vez maior. Atenção para a evolução da dívida. Né? Então, dependendo da dívida, estudar bem o contrato e acompanhar bem os saldos, entender o que está acontecendo ao longo do tempo. Como eu disse, quando eu vim para cá, para morar nesse apartamento, a prestação era R$ 2.400. Fiz muito pagamento antecipado, ou seja, paguei direto lá na amortização, o valor da prestação hoje ele é abaixo de R$ 1.000. Então, esse foi o meu primeiro objetivo, trazer o fluxo de caixa do meu apartamento para menos de R$ 1.000. Então, eu estou resolvendo outras coisas, sabendo que eu pago para morar aqui um financiamento de menos de R$ 1.000. Meu próximo objetivo vai ser trazer esse fluxo de caixa para menos de R$ 500, depois para menos de 100 até o momento de quitar. Então, esse contrato de dívida é algo que eu acompanho bem de perto, e isso faz um bem muito grande para o meu patrimônio líquido. Atenção ao apoio da Defensoria Pública e de advogados. Quando nós não temos condição de pagar advogados, a Defensoria Pública nos defende em caso de endividamento extremo. Agora, quando eles lá, defensores, percebem que a gente pode pagar, então eles não nos atendem, a gente precisa resolver alguns problemas, sim, contratando advogados, e sim, vale a pena, porque provavelmente o que você vai pagar para o advogado, em relação ao que ele vai reduzir da dívida, em função de como as pessoas conduzem de maneira errada, digamos, a gestão dessa dívida, acaba compensando. Conhecer a agressividade das dívidas, então, com algumas dívidas você pode dar mole, com outras, não. Tá? Não algumas dívidas que a gente não dê tanta atenção, o bem pode ser tomado, independentemente, como foi o caso, como já foi explicado aqui. Às vezes você pensa assim, eu moro num imóvel, é meu único imóvel, isso não vai ser tirado de mim. Sim, vai ser tirado se, por exemplo, a dívida for com condomínio, ou se a dívida for com IPTU. Eles vão tirar o apartamento de você, mesmo sendo o único. Muita atenção com isso. A diferença de prescrição da dívida e a sua extinção, ou seja, uma dívida prescrita que está acima de 5 anos, ela se torna incobrável, mas ela não está extinta. Muita atenção, porque se essa dívida um dia ela pode atrapalhar você em algum momento lá no futuro, tá? Mas ela não vai ser realmente mais cobrada depois de 5 anos. Atenção para a portabilidade, né? Ver as taxas lá no Banco Central do Brasil. Se por acaso você já esqueceu, é só você colocar no Google Banco Central do Brasil, estatística de taxa de juros. E aí ele te manda para uma série de possibilidades, você escolhe lá crédito pessoal, não consignado, e você vai ter aquela informação que eu mostrei no slide da semana passada. Autofinanciamento é você mesmo ser a sua agência financiadora,
Então, você dever dinheiro para você mesmo é um conceito bem interessante. Atenção para dívidas ao longo da vida, mostrei ali aquele embarrigamento lá ao longo em torno dos 65 anos de idade. Então, é interessante, o professor acabou de falar aí dessa fase da vida, da velhice, que a gente realmente não pensa, a gente pode encher teu saco aqui, você não vai pensar, vai entrar aqui, vai sair dali. E aí, quando você começar a fazer 40, 45, 50 ou 55, como é meu caso, 57, aí você começa, porra, já realmente chegou. E aí você vê, eu assisti a um vídeo do Dedé Santana, vocês devem conhecer, o Dedé dos Trapalhões, ele está lá passando, se não me engano é um vídeo antigo, ele estava passando por uma questão que ele estava precisando vender uma casa para pagar algumas dívidas, alguma coisa assim, e ele deixou bem claro lá, eu não me preparei para essa parte da vida, né? Então, infelizmente, a gente começa a perceber isso na idade que eu estou agora, 50, 60 anos, efetivamente a gente vai ter pouco para fazer. Então, muita atenção, você está com muito tempo pela frente, é interessante estudar mais isso daí. Tá? Viver abaixo dos meios significa que você vai estar sempre superavitário e nunca endividado. Muita atenção. O uso de orçamento é muito importante, na minha opinião, para tudo que você queira fazer em finanças pessoais. E eu mostrei também alguns dados do atendimento que a gente pode ver aí, como que é o retrato das pessoas que eu atendo, como é que as dívidas se colocam ao longo da nossa vida. É interessante observar isso daí. Bom, tarefa que era para o dia 7, né, na verdade, ficou para hoje, né, em função aí dessa minha doença, que eu não consegui dar aula. Tá? Então, cadê o nome dele aqui? Reserva fracionária. Tá? Então, o trabalho pode ter quantas páginas você quiser, sem problema, mas eu só vou ler a primeira. Então, você coloca na primeira o que você quer transmitir para mim, para que eu possa ler que você realmente fez o trabalho e tudo. E se você quiser complementar, coloca lá anexos, coisa que você acha e tudo mais, lá para trás. Tá? Então, o prazo seria hoje. Obviamente, por algum motivo, não enviou hoje, vai enviar amanhã, alguma coisa assim, sempre tem um desnívelzinho na nota, mas ele é muito pequeno. Então, você está na dúvida, perdeu o prazo, está na dúvida, faz, porque é melhor fazer atrasado do que não fazer. Bom, senhoras, eu finalizo por aqui. Então, só lembrando um aviso que eu falei no início da aula, quinta-feira agora, eu vou concluir a disciplina 2021. Tá? Vou pegar um assunto interessante aí para a gente discutir, ou chamar alguém de fora para a gente conversar. Tá? E provavelmente vou passar alguma tarefa também para a gente se despedir de 2021. Retorna quando as aulas começarem lá em janeiro. Professor, algum complemento para a gente terminar? Não tendo complemento, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para responder no chat. Luiz Figueiredo perguntou se pode enviar no corpo do e-mail ou por documento de Word. Tanto faz, tá? Para mim, é mais fácil ler se já tiver no corpo do e-mail, mas não é problema algum colocar em Word anexado, sem problema. O trabalho, Tainá Ferreira, é sobre reserva fracionária. Não precisa fazer um trabalho muito complexo, como eu estava falando. Não é para me provar que você estudou, que sabe o assunto, tal. Nada disso. É só para você tomar conhecimento. Então, manda um e-mail para mim falando sobre reserva fracionária. Você vai estar sinalizando para mim que você leu o assunto. Eu acho que é isso, galera. Até quinta-feira, então, a gente vai fazer a última aula do mês de dezembro. A gente retorna em janeiro, se Deus quiser. Se não há mais perguntas, eu, de novo, agradeço imensamente a presença de todo mundo. Agradeço os votos de recuperação de saúde que me foram passados por e-mail. E vejo vocês na quinta-feira, se Deus quiser. Até lá.